Outro dia morreu uma tia minha, né? Tia Pepita. E eu fiquei sabendo só pelo Instagram. Eu acordei, eram umas 5 e pouca da manhã, e aí tava lá o post. E aí eu lembro de sentar, ficar um tempinho na cama ali, tentando entender exatamente o que estava acontecendo. A morte tem dessas coisas, né? A gente sabe que vai acontecer com todo mundo, mas quando acontece, especialmente com uma pessoa que a gente conhece, parece que dá uma bugada na gente. Leva uns instantes pra gente entender, pra gente processar a informação. Aí a minha reação foi dar like na foto e eu ia comentar alguma coisa, mas a verdade é que eu fiquei alguns minutos ali com o celular na mão e eu não sabia o que comentar. Acabei não comentando nada. Afinal, o que é que se diz nessas horas, cara? Qual é a palavra certa? Em que idioma tá a palavra certa que consola, conforta o coração de quem tá sentindo aquela dor? Mas a coisa que mais me deixou incomodado foi que naquela hora eu não consegui ficar triste. Triste mesmo, sabe? Senti aquela tristeza, aquele vazio, aquela saudade. E nessa hora eu me senti como uma inteligência artificial de baixo orçamento. Porque é claro que eu não tenho todo o banco de dados do ChatGPT, por exemplo, ou do Claude, mas eu achei que eu estava reagindo exatamente igual. Porque eu sabia qual era a coisa certa a fazer. Eu sabia quais eram as palavras a escrever. Mas eu simplesmente não conseguia sentir, entendeu? Eu tinha consciência que uma pessoa muito significativa na minha história estava se despedindo. Mas eu não conseguia sentir tristeza. E aí eu fazia as minhas coisas, enquanto estava no banho, eu fui pensando, né, lembrando, pensando no passado. E aí eu lembrei daquela época, eu tinha uns 10 ou 12 anos, eu acho, que eu passava uma boa parte das minhas férias na casa da tia Pepita, né? Ela fazia frango com canela pra gente e ficava gritando com a gente o tempo inteiro, porque a gente não parava de fazer bobagem. E uma coisa que eu lembrei desse tempo é que doía muito a saudade de um amigo, a distância, né? Aquela coisa de não estar com o amigo era uma coisa muito doída. A gente não queria se separar, a gente queria que o amigo passasse a noite na casa da gente, que dormisse lá, que pudesse ficar no outro dia pra gente brincar mais. E quando a gente não conseguia convencer a mãe do amigo da gente, por exemplo, nossa, como que doía. Às vezes a gente até chorava de saudade do amigo. Ou então quando, por exemplo, um amigo vinha passar as férias e depois voltava para a cidade em que ele vivia. Caramba, cara, como aquilo doía. Aquela saudade, sabe? Aquela ausência, aquele não estar que apertava o peito da gente, assim, que enchia os olhos da gente d'água, sabe? E aí a gente chorava e esvaziava o coração da tristeza. A gente ia se ver de novo, é claro, mas aquela ausência doía lá no fundo, né? E aquele sentimento, aquela emoção era muito real, era de verdade. E aí eu fiquei pensando, mas pra onde é que isso foi? Quando é que a gente desaprende a ser desse jeito? A sentir desse jeito? Será que sou só eu? Em que momento a gente enfraquece o sentimento? Como é que a gente consegue silenciar tanto a emoção a ponto de a gente parar de ouvir? Fazia muito tempo que eu não via a tia Pepita. Ela também estava com a saúde abalada já há bastante tempo. É verdade. Mas eu acredito que, invariavelmente, aquelas pessoas que cuidaram de você, que foram presentes na sua vida, elas permanecem. E em alguma medida elas continuam eternizadas naquilo que você é, naquilo que você faz. E também é verdade que eu não acredito na morte como a maioria das pessoas acredita. Então, talvez tudo isso influencie. Mas ainda assim fica a pergunta, né? Quando foi? Quando foi que eu parei de sentir essa saudade doída do amigo que está ausente? Isso acontece com você também? Eu tentei justificar para mim mesmo dizendo que isso é ser adulto, que foi a distância, que foi até melhor para ela descansar. Mas a verdade é que hoje eu senti um vazio muito esquisito, porque eu senti saudade de chorar aquele choro sentido por alguém que merecia as lágrimas, entendeu? E lá dentro eu sabia que eu deveria. Eu sabia que eu queria, mas eu não sabia mais como fazer aquilo. Uma verdadeira inteligência artificial de baixo orçamento. Vai vendo. Nunca mais o frango com canela vai ser igual. Nunca mais, do nada, vai ter aquele "oh, stick". Nunca mais a gente vai ter aquela espanholinha no meio de um monte de brasileiro em plena Copa do Mundo torcendo pra Espanha. Nunca mais. E isso é muito triste. Mas hoje eu não consegui ficar triste. Eu não consegui chorar. Isso já aconteceu com você? Isso é o que chamam de ser forte? Porque, eu sei lá, achei muito estranho. A gente pensa muito nas coisas que a gente aprende na vida, né? Quando você aprendeu a andar, por exemplo, ou quando aprendeu a falar, ou a ler. Mas e as coisas que a gente desaprende? Será que elas não são até mais importantes? A vida me testou de tantos jeitos que eu fui aprendendo a não dar espaço pra tristeza. Só que hoje eu queria, cara. Hoje eu merecia ficar triste, mas eu não consegui. Quando será que eu desaprendi isso? Tomara que você nunca desaprenda. A gente se vê no vídeo 135. Um abraço e tchau, tchau.